Bom dia, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Estou aqui na casa da minha amiga, minha melhor amiga, Marie Corniglion, aqui de Governador Valadares. Vou fazer um vídeo para vocês sobre plantio de orquídeas, né? Ou replantio, de acordo com a necessidade da orquídea de ser transplantada ou replantada, tá? O tema principal é esse. Mas antes eu quero mandar um beijo muito especial para a primeira pessoa que me encontrou lá na exposição de orquídeas da SOB em Belo Horizonte, na semana passada. Foi uma senhora, ela levou uma sacolinha de doces para mim. Ela falou o nome dela, mas eu esqueci porque depois foi vindo de pessoas e pessoas e pessoas. Eu queria pedir perdão por ter esquecido, tá? E gostaria que você se manifestasse. Você levou uma sacolinha de doce para mim, tá? Inclusive você brincou, falou que tirou um e comeu. Eu amei o doce de jaca, o doce de caju, as rapaduras, eu amei. Muito obrigado, Deus te abençoe, tá bom? Um beijo bem gostoso para você e depois você se manifesta aqui para eu poder mandar um beijo correto, né? Falando o seu nome e etc. Deus te abençoe, tá bom? Então, um beijo para Lourdes Castro, um beijo, meu amor, para você, tá? Lucas Slim, beijão. Um beijo para Marilene, a mãe do Lucas Machado. Beijão, Marilene, Deus te abençoe. Selma Moura, beijo, meu amor. Beijão para você, bem especial, tá? Leda Arantes, beijão, Leda. Elcio Cardoso, do canal Louco por Orquídeas. Beijão, meu querido. Vamos lá. Leninha Lima, de Rondonópolis, Mato Grosso. Beijo, Leninha. João Vitor Consone. Beijão, João. Olha, João. Antônia Mourim, de Vale Verde, Ipaba. Beijão, Antônio, meu querido. Lucas Damirgal. Beijão, Lucas. Catarina Perrera. Beijo, 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 beijo. E Eliane Ferreira. Beijão. Então, me pediram para falar sobre o registro de plantas nativas, registro de descrição, no caso, híbridos e nomes clonais. Quando a pessoa está na natureza, numa mata, encontra uma orquídea, uma catleia, que é bem difícil, porque praticamente todas as catleias já foram descobertas e descritas. Mas, por exemplo, acha uma encíclia, né? Achou uma encíclia no meio do mato lá que nunca foi registrada. Essa pessoa vai pegar essa planta com flores, vai mandar para um taxonomista, Marcos Campassi, por exemplo, e essa pessoa que achou essa planta, ela tem o direito de escolher o nome que ela quer colocar na planta. Faz de conta que eu achei essa encíclia. Então, eu quero que ela se chame Helena, que é o nome da minha mãe. Então, o Marcos Campassi vai escrever lá Encíclia Helena, só que ele vai latinizar o nome. Eu creio que Helena já é um nome meio assim, latim, grego, não sei. Mas aí no caso, ele latiniza, então a nova encíclia vai se chamar Encíclia Helena. Ou se a encíclia tiver uma forma diferente na flor e eu quiser escolher um nome diferenciado, ele pode colocar... por exemplo, igual existe a encíclia eu quero pegar um termo, odoratíssima, que é a encíclia patens, no caso, por causa do odor, é cheirosa. Encíclia virens, faz de conta, porque ele é verde. Encíclia cernua, porque a planta é rastejante. Então, de acordo com a característica da planta, ou simplesmente se eu quiser homenagear uma pessoa, eu vou pedir para que aquela planta que eu descobri seja registrada com o nome que eu escolher, tá bom? Tem um valor botânico, científico muito importante para a natureza, porque é algo assim do bioma, do natural, não foi feito pelo homem, não é artificial. Né? Então tem uma grande importância biológica, uma grande importância botânica. Quando se trata de híbridos artificiais, são os cruzamentos que o homem faz, mistura, né, duas plantas. Por exemplo, lá no Sábio Calimã, cruzou-se uma Cattleya varneri com uma Hoffmann Sanguela macrobubosa. Ou com uma Lélia Covanin, que no caso é essa, por exemplo. Então, isso é um híbrido artificial
Quem fez o cruzamento, quem fez a mistura e gerou esse resultado, pode pedir para ser registrado na RHS. Todos os híbridos feitos pelo homem artificiais, no caso híbridos de catleia, de qualquer orquídea, cataceta, igual eu tenho alguns híbridos registrados, você faz as misturas, aí depois que a planta floresce, você tem que ter a foto da planta, do vegetal da planta, e você, pelo site, você faz o registro do seu híbrido artificial na RHS. Paga uma taxa de $30, se eu não me engano, e tem todo um procedimento, mas dizem que é fácil. Eu não fiz o registro dos meus cataceto porque eu não tenho cartão internacional, então eu pedi um amigo do Canadá para fazer isso para mim. Então, você cruzou duas plantas e esse híbrido, por exemplo, se eu tivesse feito ele e quisesse colocar no nome de Helena, também eu colocaria o nome dele de Helena. Então eu colocaria Cattleya helena, só que aí seria especificado como um híbrido artificial, não uma planta natural, um híbrido que eu fiz. E o nome Helena estaria em maiúsculo. O que acontece é que nas espécies, o nome do gênero, o primeiro nome, Cattleya, vem com a letra maiúscula. E o segundo nome, Varneri, por exemplo, vem com W minúsculo. O primeiro nome se escreve com letra maiúscula, o segundo nome, que é a espécie, escreve em minúsculo. Quando se trata de híbridos artificiais, o primeiro nome se escreve em maiúsculo, Cattleya, e o segundo nome também escreve-se em maiúsculo, Helena, com H maiúsculo. Essa é a diferença dos híbridos naturais para os híbridos artificiais. Existem os híbridos naturais que tem uma outra forma de descrição para exatamente diferenciar o híbrido natural dos demais. Por exemplo, Enciclia carbonitense, que é um híbrido natural de Enciclia patens com Enciclia kundergraberi, que é Andrick, né? Então, vai colocar o nome Enciclia com E maiúsculo, vai colocar um X depois do Enciclia para identificar que se trata de um híbrido natural, e carbonitenses com letra minúscula. É assim que se diferencia o híbrido natural dos demais espécies e híbridos artificiais. Parece meio complicado, mas não é não, tá bom? Então, beleza. Então, está aí a diferença para você saber que se você descobre uma espécie na natureza, uma nova espécie ou um híbrido natural novo, você tem que mandar para um taxonomista, porque vai fazer uma ensicata da planta, vai ser feita uma descrição em latim ou em grego, e tem todo um procedimento, né, toda uma burocracia para que aquela planta seja registrada com veracidade que se trata de uma nova espécie. Quando você faz híbridos artificiais, você mistura duas plantas, é uma criação sua, do homem, você só vai fazer o registro quando a planta florescer, dá o resultado desse cruzamento, e você vai mandar enviar, você vai fazer o registro pela RHS, pelo site mesmo, e tem uma taxa de $30, se eu não me engano. Os híbridos naturais é o mesmo procedimento das espécies que são encontradas na natureza. Achou um híbrido natural novo, uma mistura de duas encíclicas, por exemplo, você tem que mandar para o taxonomista, ele vai fazer esse cata da planta e da flor, vai fazer a descrição bonitinha e você vai escolher o nome que você quer colocar na planta que você descobriu, tá bom? Se algum descritor ou taxonomista se apoderar da sua descoberta, não fique calado, tá? Jogue nas redes sociais, porque eu sei que tem muito pilantra se aproveitando que tem o poder da descrição, da taxonomia, né, e passando a perna nas pessoas para pagar de gostosão. Esse tipinho de gente você tem que queimar mesmo nas redes sociais, porque não merece respeito e nem o diploma que tem. Porque quando você se forma, você tem uma graduação ou uma qualidade dessa, você tem que ajudar as pessoas e não bancar de gostosão, tá bom? Ótimo. Vamos lá? Falei. Foi a Patrícia Carvalho que me pediu para falar sobre o registro das espécies e híbridos. Tá, Patrícia? Tá aí, meu amor? Me pediram para falar sobre as plantas nativas e as plantas cruzadas. Por exemplo, queriam que eu falasse exatamente sobre o melhoramento genético. O que acontece?
todas as plantas inicialmente são oriundas da natureza, vieram primeiro da natureza. Então eu chego no habitat de Cattleya valkeriana, por exemplo, né? Agora no mês de maio, final de abril, mês de maio, que está tudo florido lá. Então, se você tem um olho clínico, você vai falar, tem uma boa forma, não tem uma boa forma, muito ruim, péssima, coitada, né? No sentido assim, de forma, não é menosprezando a planta, mas nós que cultivamos orquídeas, que às vezes gostamos de participar de exposições, nós sempre estamos tentando buscar as plantas com uma forma mais harmoniosa, pétalas e sépalas largas, né? Bem enquadradas, bem espalmadas, labelo plano e etc. Então, existem centenas de Cattleya valkeriana no habitat, eu estou olhando as plantas. Então, o que acontece? Como aconteceu com a Cattleya valkeriana feiticeira, famosíssima. Você vai achar uma planta de muito boa forma, uma ou duas, três plantas, você vai encontrar algumas plantas. E essas plantas, você vai usar elas como matriz. Não quer dizer que você cruzando uma Cattleya valkeriana feiticeira, tipo, né, com a Cattleya valkeriana Cambará, esses nomes aí mais famosos aí que eu nem lembro, porque eu não sou muito ligado a isso. Então, se você cruzar as duas, não quer dizer que os descendentes terão as formas boas como dos pais. Mas, como a planta tem sua carga genética, uma característica de boa forma, provavelmente essa boa forma é passada. É assim que é feito o melhoramento genético. Através de acertos e erros. Você vai cruzar, você vai esperar aquele lote florescer, né? Ou você vai vender e as pessoas vão publicar. Nossa, aquele cruzamento que você fez, tal. Igual eu fiz um cruzamento de uma Cattleya valkeriana de carbonita, uma de boa forma que eu tinha ganhado de lá. E que é nativa de lá, a pessoa me deu de lá. E cruzei com uma Cattleya valkeriana de boa forma de orquidário. Então, inclusive a Chácara Bela Vista está vendendo esse cruzamento meu, não quer dizer que as plantas vão ser boas, mas existe uma expectativa, tá bom? As plantas têm características. Tem Cattleya valkeriana que eu já vi que são pequenas, o vegetal, mesmo com bom cultivo, recebendo boa adubação, muita água, a planta, na sua característica física vegetal, é pequena. E existem Cattleyas valkerianas enormes, colossais, com flores até quase do tamanho de Cattleya monofolhada. Assim, no caso das labiatas, Varnera e tal. Então, eu já vi muita Cattleya valkeriana de todas as formas e tal. Então, quando a Cattleya valkeriana, quando a planta no geral, especialmente a Cattleya valkeriana, quando ela é cultivada num ambiente que ela é perfeito para ela, como acontece lá em Venda Nova do Imigrante, no Orquidário Savoio Calimã, ela assume proporções mais grandiosas e a planta, por estar com a saúde extrema, ela produz flores mais viçosas, mais carregadas de substância, coloração e etc. Tudo isso está relacionado a clima, luminosidade, água, adubação e etc. Tá? Igual, por exemplo, essa Cattleya valkeriana aqui, vocês podem perceber que a forma dela não está boa. Mas olha aqui outro detalhe, ó. Ela não está feliz, saudável aqui no cultivo aqui da minha amiga, né? Então a gente vai tentar ver o que a gente faz, porque a planta está sofrendo e mesmo assim ainda floresceu, mas floresceu flores raquíticas. Essa planta tem uma forma excelente, tem uma forma maravilhosa. É uma planta que foi presente do meu amigo Aureci. Só que como eu tive um problema lá com a água na minha casa, e da Samarco, e também tive um problema lá com algumas pragas, algumas plantas vieram para cá, porque são as plantas que eu sou apaixonado. E tá aqui, olha só, ano passado eu passei para ela com uma floração maravilhosa e agora floresceu maravilhosa lá em casa, ano passado não, há 2 anos atrás, perdão. E agora tá aqui florescendo dessa forma muito medíocre. Então, às vezes, o cuidado da planta não é adequado e faz com que a planta sofra, não se desenvolva bem e não floresça. O fator principal que faz com que as plantas definem e não tenham um bom desenvolvimento é a falta de luminosidade. As plantas que precisam de luminosidade. O outro fator é a umidade, a água, rega. E o terceiro fator é adubo. Eu vejo às vezes algumas pessoas falando que tem que adubar, tem que adubar. Gente, não tem que adubar.
Excesso de adubo intoxica o substrato, entendeu? Altera o pH do substrato e faz com que a planta sofra muito mais. Então, regras básicas: luminosidade, água e, por último, adubo, tá bom? Agora, vamos para o replantio. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que me foi pedida. Vamos lá. Então, eu havia falado, eu sempre falo nos meus vídeos e oriento as pessoas que a melhor época de plantio e replantio é a época que começa a esquentar, chover, fazer calor, tal, porque a planta, o metabolismo dela começa a explodir. Mas como o nosso clima tá doido e às vezes as plantas reagem de outra maneira, especialmente alguns híbridos que tem mistura, podem brotar, né, e se desenvolver antes da época. Por exemplo, nós estamos no outono, nós estamos em maio, e essa planta aqui, ó, que já era para eu ter replantado ela há muito tempo. Ela está emitindo um broto, isso quer dizer que eu posso fazer o replantio agora, entendeu? Então aqui eu já vou retirar essa planta daqui para fazer o replantio dela. É um híbrido natural, isso é Cattleya varneri com Cattleya ludgesi. Esqueci o nome, mas é isso aí. E eu vou usar essa Cattleya varneri Ricardo Bells como exemplo de replantio. A planta também está emitindo gemas, brotos, quer dizer, né? Tem 3 brotos. Então eu posso fazer o replante, tá? Deixa eu tirar esse daqui, porque esse daqui vai apodrecer, esse papelzinho. Beleza, tá com a cápsula que eu coloquei uma polínia de uma Cattleya varneri amesiana Dona Lourdes aqui, com Ricardo Bells. Em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Já tá quase na hora de eu recolher essa cápsula. Tá bom? Então, a primeira coisa é encontrar um vaso um pouco maior do que a planta está. Eu já furei nas laterais, porque eu gosto de uma boa drenagem. E uso esse tipo de material. Que é caquinhos de tijolo, de telha, sem estar envernizada, tá? Cuidado com verniz, tijolinhos. São mais duros, não, como se fala, quando molhar, não é igual aquele tijolo de parede que ele derrete. É um tijolo mais durinho, limpinho, tá vendo? Pra usar como drenagem, tá? Então eu venho aqui, dou uma amassada no vaso, ó, bem legalzinha. Retiro a planta inteira. Ó, aí as pessoas, eu corto as raízes, o que eu faço? Essa planta, ela é nova, o substrato dela é novo, tá bom? Não é uma planta que eu preciso mexer muito. Do jeito que tá aqui, porque eu não quero agredir as raízes, eu vou acomodar. Acomodei. Tá vendo? Agora eu só vou completar com o substrato. O substrato, vou mostrar pra vocês. Eu sempre mostro, mas é bom mostrar mais, né? O substrato é brita com mix, casca de pinos, carvão e tem um pouco de xaxim aqui também, tá vendo? Então, vou só completar. Ai, Deus! Vou colocar uns pedacinhos de xaxim, que tem uns pedacinhos de xaxim aqui sobrando. Mas essa planta, Cattleya varneri Ricardo Bells albensis, né, ela é muito bonita. É uma planta, todas as orquídeas merecem cuidados especiais. Mas umas plantas assim, você que gosta de Cattleya monofolhada, você tem que dar um tratamento especial para elas. Não briguem comigo que o vídeo tá longo, mas é isso aí. Plantadinho, ok? Agora eu vou colocar o ganchinho, né? O mesmo que eu ensino no meu vídeo, eu que faço aqui pra Marie. Ai, Jesus. Pronto. Vou colocar um empendurador. E por último, galera, depois disso tudo aqui, eu vou colocar umas bolinhas de osmocote.
Ai, Deus. Às vezes, a pessoa... E agora? Agora é só empendurar. Tá muito bonita. E por último, vou colocar os mocotes. Esse adubo aqui americano, uma amiga traz dos Estados Unidos para nós. A gente compra. Baratinha, é exclusivamente para orquídea. E é um tipo de osmocote, que é de liberação lenta. Lembrando que é pouquinha bolinha para os vasos, tá? Não exagerem na aplicação de osmocote, porque acaba queimando as orquídeas. Acabou? Acabou. Amores, qualquer coisa, obrigado, tá? Um beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida é só perguntar. Beijão.